Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a fazer a resolução da lista de probabilidades, né? Nós temos alguns exercícios que vamos estar desenvolvendo hoje. Eu vou fazer a leitura aqui do primeiro exercício, que na lista está marcado como exercício número 5. Ele é bem simples. Então, o exercício número 5 diz o seguinte, tá? Diz o seguinte: uma moeda lançada 2 vezes. Calcule a probabilidade A, letra A, tá? Não ocorra cara em nenhum dos lançamentos, tudo bem? Então, primeiro vamos vincular, tá bom? A simbologia, eu vou chamar de C toda vez que sair cara e vou colocar K toda vez que for coroa. Então, nesse item A, ele quer que não saia cara, não ocorra cara em nenhum dos dois lançamentos. Então eu vou fazer o primeiro lançamento e vou fazer o segundo lançamento. Como os eventos são independentes aqui, já sei que é uma probabilidade que eu preciso multiplicar os dois resultados. Então a primeira pergunta é: qual é a probabilidade de não sair cara no primeiro lançamento? Ou seja, tem que ser coroa. E também tem que ser coroa no segundo lançamento. Basta pensar, bom, a moeda tem duas faces, então quer dizer que o espaço amostral é 2. Dessas duas faces, quantas são coroa? Uma. Então a probabilidade de eu lançar uma moeda e sair coroa é meio. De eu lançar a moeda de novo e sair coroa também vai ser meio. Então basta eu fazer essa multiplicação. Meio vezes meio. Então meio vezes meio vai ser igual a 1/4. 1 dividido por 4 é igual a 0,25. Se você multiplicar por 100, isso daqui vai ser 25%. Então essa é a resolução da letra A. Na letra B, ele pede: obtenha-se cara na primeira ou na segunda jogada, tá? Então tem que sair cara na primeira ou na segunda jogada. Para fazer isso, eu vou ter 3 possíveis resultados, porque pode ser cara na primeira e coroa na segunda, ou pode ser cara na primeira e cara na segunda, ou pode ser coroa na primeira e cara na segunda. Então eu tenho 3 resultados possíveis. O que eu vou fazer? Eu vou calcular os 3 e vou somar as probabilidades, fazer uma união entre os eventos. Então a probabilidade de sair cara na primeira é meio, vezes probabilidade de sair coroa na segunda também é meio, mais probabilidade de sair cara na primeira é meio, vezes probabilidade de sair cara na segunda também é meio. Vou lançar a moeda no mudo espaço amostral. Mais probabilidade de sair coroa na primeira é meio, vezes a probabilidade de sair cara na segunda também é meio. Então, fazendo essa resolução, eu vou ter meio vezes meio, vai dar 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui. Então, vai ser 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Como todos os denominadores são iguais, não preciso tirar o mínimo múltiplo comum, basta somar aqui, né? 1/4 mais 1/4 mais 1/4 me dá 3/4. Se você fizer essa divisão, o valor vai dar 0,75. E se você multiplicar por 100, isso fica 75%. Então essa daqui é a resolução da questão número 5. Vamos agora para a questão número 8. A questão número 8 diz o seguinte: qual é a probabilidade de um número inteiro n, esse número n, né, ele está definido de 1 a 999. Então, n tem que ser maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 999. Só que ele tem que ser múltiplo de 9. Então eu sei que meu valor de n, 1 tem que ser menor ou igual a n, que tem que ser menor ou igual a 999. Então quer dizer, o meu espaço amostral
tem 999 números. Porém, o evento que ele está pedindo ali são aqueles valores que são múltiplos de 9. Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo para mim que é para me considerar o 9, o 18, o 27, o 36 e assim sucessivamente até o último elemento lá que seja múltiplo de 9, tá? Como é que eu posso descobrir isso? Eu posso descobrir isso fazendo isso daqui várias vezes ou utilizando o conceito de PA, progressão aritmética, né? Vocês lembram disso daqui? A fórmula geral da PA, da progressão aritmética, é essa daqui, ó. A n é igual ao valor de A1 mais o valor de n menos 1 vezes a razão. Então, quem é a n? A n vai ser o último valor aqui que eu consigo identificar que é múltiplo de 9. Como é que eu sei se um valor é múltiplo de 9? Basta que ele seja dividido por 9, ou que a soma dos seus algarismos seja múltiplo de 9. Por exemplo, o número 999, se eu somar os algarismos, ficaria 9 mais 9 mais 9, ou seja, vai me dar 27. 27 é múltiplo de 9. Então, 999 também é múltiplo de 9. Então, com isto, eu posso dizer que o último elemento aqui, que é múltiplo de 9, é 999. Mas o primeiro é 9, que é o A1. Então, o A1 é o primeiro termo. O que eu preciso descobrir é qual é essa quantidade aqui, essa quantidade N, né, que eu não sei quantos elementos tem aqui. A razão é a quantidade que vai aumentando. Ele vai aumentando de 9 em 9, então a razão é o valor 9, tá? Então, se eu jogar nessa formulazinha, o AN é o último elemento, que é 999. O A1 é o primeiro elemento, que é o 9, né? N é a quantidade que eu quero descobrir, menos 1, vezes a razão, que é 9, tá? Então eu tenho que pegar e desenvolver esta operação matemática aqui, ó, tá certo? Então vai ficar 999 igual a 9 mais. Aqui eu vou fazer uso da propriedade distributiva. Então eu vou multiplicar todo mundo aqui por 9. Então quando eu faço uso da propriedade distributiva, eu vou ter n vezes 9, que dá 9n, menos 1 vezes 9, que me dá 9, correto? Olha só, olha o que aconteceu aqui. Como eu tenho 9 somando com 9 subtraindo, eles cancelam, né? Vai me dar 0. 9 menos 9 me dá 0. Então, a sua expressão ficou 999 igual a 9n. Então, se esse 9 está multiplicando, ele vai ter que passar para lá dividindo, ou seja, o meu valor de n teria que ser 999 dividido por 9. Então, quer dizer que meu valor de n vai ser 111. Olha aqui, ó. Acabei de descobrir a quantidade de elementos que eu vou ter nesse fenômeno. Então, seriam 111 elementos. Bom, sabendo disto, agora nós conseguimos calcular a probabilidade. Lembrando que o conceito de probabilidade, né? Então, probabilidade é sempre o número de eventos dividido pelo número do espaço amostral, não é isso? Do espaço amostral. Então, nesse caso, o número de eventos que nós encontramos foi 111. O espaço amostral era 999 elementos. Olha, aqui dá para simplificar por 111. Então, agora a gente vai estar falando sobre distribuição normal, né? Então, o nosso assunto hoje é distribuição normal. Eu vou explicar detalhadamente essa distribuição normal aqui, porque ela com certeza é a rainha de todas as distribuições. Nós precisamos entender muito bem como é que ela funciona, né? A distribuição normal, ela acaba regendo praticamente muitos comportamentos, eu não posso dizer que a maioria, mas muitos comportamentos relacionados ao dia a dia. Ela sempre está relacionada da seguinte forma. Eu observo uma determinada variável, né? Por exemplo, poderia ser ao longo do tempo. Então aqui no eixo X aqui poderia ser de repente vinculado ao tempo.
e no eixo Y aqui estaria vinculado o número de eventos que vai acontecendo ao longo do tempo. Se eu conseguir observar que essa minha variável ocorre isso daqui, ó, né? Lá no início do tempo a quantidade de eventos é muito pequena, mas ela vai aumentando ao longo do tempo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar aqui num pico máximo aqui. E depois disso ela começa a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir, tá? Ela passa a ser chamada uma distribuição normal. Então a distribuição normal ela tem essa característica aqui de ser uma boca de sino, né? Um sino com a boca voltada para baixo. A distribuição normal, ela tem sempre alguns elementos que são elementos fixos em relação a ela. Aqui, quando eu encontrar aqui o valor máximo aqui da minha distribuição, né? Quando eu encontrar o valor máximo aqui da minha distribuição, o valor de x aqui representa a média, tá? Ele vai representar a média. Então, quando eu encontrar o valor máximo, que ele está representando a média. O que a média faz numa distribuição normal? Ela faz uma separação. Antes dessa média aqui, eu teria 50% de todos os meus elementos. Depois dessa média aqui, eu vou ter 50% de todos os meus elementos. Ou seja, a soma das duas partes da distribuição tem que me dar 100%, tá? Como é que eu consigo fazer esse cálculo? O cálculo é um pouco complexo, né? Para a gente poder fazer esse cálculo, eu teria que utilizar a função de densidade da normal. A função de densidade da normal é uma função exponencial. Ela é dada por a seguinte fórmula: 1 sobre a raiz quadrada de 2π vezes o desvio padrão, vezes o valor de E elevado a menos x, menos a média da distribuição ao quadrado, tudo isso daqui dividido por 2 vezes a variância ao quadrado, tá? E isso daqui para os meus valores de x que eu estou observando aqui, que vai do menos infinito ao mais infinito. Então, pelo fato de ser muito complexo, eu conseguir trabalhar com esta equaçãozinha aqui, né? É muito complexo, porque queira ou não queira uma função exponencial, e não é uma função exponencial fácil de lidar com ela. Foi feito, então, pelos pesquisadores, por quem conseguiu descobrir essa distribuição, uma transformaçãozinha, que é chamado de score z. Como é que eu faço o cálculo do score z? O score z é dado assim, ó. Z é igual a cada valor x que eu estiver observando, menos a média da distribuição, dividido pelo desvio padrão, tá? Isso daqui na distribuição normal padrão, tá? A gente tem outros tipos de distribuições normais, mas daqui é a distribuição normal padrão. Então, o que eu vou precisar não é fazer um cálculo matemático em cima da função de densidade, e sim fazer uma transformação. E depois que eu faço a transformação, eu vou lá e recorro à tabela, tem a tabela de distribuição normal, que me dá quem é esse valor especificamente, tá? Um detalhe, lembrando que nesse caso aqui especificamente, ele está dizendo que esse score z, tá, dessa normal, vai ter média igual a 0 e variância igual a 1, tá bom? Desvio padrão igual a 1, variância igual a 1, tá certo? Eu vou mostrar para vocês uma situação que a gente pode utilizar isso daí, ó, tá? Então, como é que eu conseguiria calcular, por exemplo, uma distribuição aonde meu score z vai me dar um valor positivo ou vai me dar um valor negativo? Quando eu substituir isso daqui, se o meu valor observado for maior que a média, o score z dá positivo. Mas se ele for menor do que a média, o score z vai dar negativo. Então, o que faz é uma leitura. A partir da média aqui, ó, o meu score z vai valer 0. Então, exatamente neste ponto aqui, na média, meu score z vale 0, tá?
Só que para o lado direito aqui, o meu score Z vai ser positivo. Aqui eu passo a encontrar os scores Z positivos. E para o lado esquerdo eu passo a encontrar os scores Z negativos. Então eu sempre vou fazer a leitura em relação à média, tá? Então se eu encontro um score Z positivo, vamos supor que eu encontro aqui Z1 nessa posição. Se eu encontro aqui Z1 nessa posição, o que eu teria que calcular é esta área aqui, ó, que vai de Z0 até Z1. Esta área vai ser representada para mim como a probabilidade especificamente que eu vou calcular. A mesma coisa se eu encontro aqui um valor de Z2 para cá, tá? E aí eu teria que calcular esta área aqui, que vai de Z0 até Z2, e ela que vai dar uma probabilidade. Então eu tenho que lembrar o seguinte, quando eu estiver olhando lá a tabela, todos os valores da tabela começam a ser medidos no ponto zero, de Z igual a zero. Ou para a direita ou para a esquerda. Se Z for positivo é para a direita, se Z for negativo é para a esquerda, tá certo? Então eu tenho que pensar logicamente nessa questãozinha aqui, ó, tá bom? Vou pegar lá na tabela alguns exemplos para vocês poderem me acompanhar. Por exemplo, supomos que ele peça para mim qual é a probabilidade de eu encontrar um valor de Z menor ou igual a 1. Opa! Menor ou igual a 1. Vamos representar isso daqui graficamente, né? O que significa encontrar um valor de Z menor ou igual a 1? Então vamos lá. Bom, eu sei que a média de Z vale 0, né? A média de Z vale 0. Se ele está pedindo Z igual a 1, se o meu valor de Z vale 1, ele está pedindo todo mundo para cá, ó. Está pedindo todo mundo para cá. Então ele está pedindo esta área do 0 até 1, ele está pedindo essa área do 0 até 1, mas ele também está pedindo toda essa área aqui que vai de 0 até lá o menos infinito, tá? Então eu teria que calcular todo mundo daqui para lá, ó. Teria que calcular todo mundo daqui para lá. Só que eu sei que do 0 até o menos infinito, isso vale 50%, ou seja, vale 0,5. Do 0 até o menos infinito vale 0,5. O que eu não sei é esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de P, né? Como é que eu consigo calcular então esse valor P? Olhando lá na tabela, agora, lembrando que como ele está no lado direito, é Z com score positivo. Então vamos consultar a tabela e ver quanto que dá esse valor de Z igual a 1. Então dá 0,34. Esse valor aqui me dá 0,34134. Lembrando que eu já tinha ensinado vocês como olhar lá na tabela para poder chegar a esse valorzinho, né? Na tabela, a gente sempre tem, pelo menos a tabela normal reduzida que eu estou utilizando, ela está assim, ó, né? Aqui você vai encontrar, por exemplo, se o meu valor de Z fosse 1,65, eu teria que procurar aqui na linha 1,6, colocando a parte inteira e a primeira casa após a vírgula, né? E aí na coluna 5, que seria a segunda casa após a vírgula, que estaria aqui. Então eu faço esse cruzamento, o valor que eu encontrar aqui é a minha probabilidade. Então aqui a gente lê 1,65, ok? Então esse daqui seria um exemplo com onde eu poderia calcular. Então vamos só terminar aquela questãozinha lá, ó. Então eu sei que do 0 até o menos infinito me dá 50%. Eu sei que do 0 até 1, olhando na tabela, me dá 0,34. Então a resposta é que a probabilidade vai ser 0,50 mais 0,34, ou seja, aproximadamente 0,84% essa probabilidade, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui que a gente possa pegar, consolidar essa ideia, consolidar essa definição. Supomos agora que eu queira saber qual é a probabilidade de encontrar um valor de Z menor ou igual a menos 1. Opa! Então vamos lá, vamos fazer o desenho aqui para poder nos ajudar, né? Então, eu sei que a distribuição, ela sempre vai ocorrer tendo
a média encontrando o valor de z igual a 0, né? O valor de z igual a 0. Opa, mas agora ele quer meu valor de z menor ou igual a menos 1. Opa, menos 1 está para o lado esquerdo. Então, menos 1 estaria aqui, ó, tá? Se ele está pedindo menor ou igual a menos 1, ele está pedindo esta região aqui, ó, que vai do menos 1 até o menos infinito. Como é que eu consigo calcular, então, essa região que vai do menos 1 até o menos infinito? Ixi, a tabela não faz isso, né? A tabela calcula do 0 até o menos 1. Vamos lembrar que a referência na tabela é sempre a partir do 0. Do 0 até o menos 1, tá? O que eu poderia fazer, então? Eu vou usar um truquezinho aqui, gente. Eu vou calcular do 0 até o menos 1 e esse resultado eu vou subtrair de 50%, porque eu sei que do 0 até o menos infinito, a soma das probabilidades tem que me dar 50%, tá? Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou lá e olho na tabela. Opa, professor, mas na tabela não tem o menos 1. Não tem importância, né? Como eu falei para vocês, esse valor aqui, menos, só diz que eu estou trabalhando no lado esquerdo, tá certo? Então, basta eu olhar lá na tabela o valor de z igual a 1, né? Quando eu encontrar o valor de z igual a 1, eu sei que a probabilidade correspondente a ele é 0,34 134, né? 134. Então, olha só, se vale para 1, também vale para menos 1. Por quê? Porque elas são simétricas. Tudo que acontece no lado direito também vai acontecer no lado esquerdo, tá certo? Então, eu sei que do 0, aqui, ó, dessa linha até essa linha, a probabilidade dá 0,34 134. Então, para encontrar essa outra probabilidade aqui, basta eu pegar o total, né, que é 0,5, né, menos 0,34 134, que vai me dar, deixa eu pegar a calculadora aqui para a gente poder fazer esse cálculo correto sem errar nenhuma casa após a vírgula aqui. Então eu tenho que pegar o valor 0,5 e subtrair por 0,34 134. O valor vai me dar 0,15866, ou seja, aproximadamente 15,86%. Beleza? Ficou clara essa ideia? Vamos dar mais uma outra situação que a gente possa trabalhar com isso daí, tá? Vamos supor agora que ele peça para mim a seguinte condição. Qual que seria a probabilidade de encontrar os meus valores de z variando de 1 até menos 1? Olha só, agora são dois referenciais. Então, vamos lembrar que a distribuição ela é dada da seguinte forma, né? Ela é dada da seguinte forma. Começa lá pequenininha, ela vai estar lá no máximo e depois volta. Lembrando que essa parte central aqui, meu valor do score z vale 0. Só que agora ele quer que a leitura comece em menos 1 e vá até 1. Opa! Então, lembrando que ela é simétrica. Então, a área que eu tenho de 0 a 1 é exatamente a mesma área que eu tenho de 0 até menos 1. Quanto que vale essa área? Nós já calculamos, né? Então, esta área de 0 a 1 vai dar 0,34 134 e de 0 a menos 1 também vai dar 0,34 134. Ou seja, a probabilidade de ter o valor menos 1 menor ou igual a z menor ou igual a 1 é 0,34 134 mais 0,34 134. Ou seja, vamos fazer esse cálculo. Então, quanto que dá o valor 0,34 134 vezes 2, né? Então vai me dar 0,68
268. E aqui estaria o cálculo da nossa probabilidade especificamente, tá? Bom, eu fiz o exemplo aqui com o valor de z igual a menos 1, mas pode ser qualquer outro valor, tá certo? Esse valor do score z, ele varia do... não pode ser fechado, né? Esse valor do score z varia do mais infinito até o menos infinito, tá bom? Ele varia do mais infinito até o menos infinito. Então pode ser qualquer número especificamente. Normalmente, o que a gente vai encontrar são esses meus valores de z, né? No intervalo, o melhor seria, né? Aproximadamente de 2 até menos 2. Pode ser outros valores, tá? Não estou dizendo que tem que ser obrigatoriamente nesse intervalo aqui, não. Mas por que eu estou dizendo que normalmente ele vai estar nesse intervalo de 2 até menos 2? Porque se você fizer isto, todas as suas probabilidades vão ser aproximadamente 95% de toda uma distribuição. Então, se a gente conseguir garantir que ele esteja dentro desse intervalo, eu teria lá uma distribuição de probabilidade que tem um acumulado aí na casa de 95%. Deixa eu dar um outro exemplo agora para vocês, onde eu preciso fazer a transformação. Então, eu vou fazer uma leitura aqui, aí a gente começa a resolver. As vendas diárias de uma confeitaria no centro de uma cidade têm distribuição normal, com média igual a R$ 450 por dia e desvio padrão de R$ 95. Qual é a probabilidade das vendas excederem R$ 700 em um determinado dia? Então, neste exemplo, ele está dizendo que a média das vendas é igual a R$ 450. E o desvio padrão dessas vendas é R$ 95. A pergunta é: qual é a probabilidade de eu ter vendas superiores, excedendo R$ 700? Então, qual é a probabilidade dos meus valores de x serem maiores que R$ 700? Essa é a pergunta, tá? Para fazer isto, antes de mais nada, eu vou lá e vou fazer a transformação. Então, eu sei que o score z é dado por cada elemento de x menos a média dividido pelo desvio padrão. Nesse caso, eu conheço o valor de x, é o que eu quero observar, 700, menos a média da distribuição, que é 450, isso dividido pelo desvio padrão, que é 95, tá? Então eu vou ter 700 menos 450 me dá 250 dividido por 95. Vamos fazer essa divisão. Quanto que dá o valor de 250 dividido por 95? Eu encontrei 2,63 aproximadamente, tá? 2,63. Dá mais casa após a vírgula, mas a gente só vai usar até aqui, tá bom? Vamos tentar entender o que é que eu estou procurando, tá? Ele está dizendo que nessa distribuição de probabilidades, a média aqui no centro é 450, tá? Ele quer saber qual é a probabilidade de eu vender acima de 700. Então ele está perguntando esta área aqui, ó, maior que 700. Vamos lembrar que quando eu estou trabalhando com a média, o meu valor do score z vale 0. E para os 700, o meu score z deu 2,63. Então o que eu vou fazer é olhar lá na tabela e descobrir qual é a probabilidade relacionada do 0 até o 2,63. Quanto que dá de probabilidade do 0 até o 2,63?
Então vamos abrir a tabela aqui e vamos ver quanto que dá 2,63. Então a probabilidade é igual a 0,49573. O que ele está dizendo é que do 0 até o 2,63 eu tenho aproximadamente 49.573, né, de probabilidade. Mas ele não quer do 0 até o 700, até o 2,63, né, que seria correspondente ao 450 até os 700 reais. Ele quer maior, né? Como que eu faço isso? Bom, é simples. Eu sei que tudo a partir da média, né, para o lado direito, corresponde a 50%. Então basta fazer uma continha. Basta eu pegar 50% menos 0,49573. Vamos executar esse cálculo aqui e vamos ver quanto que vai dar, né? Então, 50% menos 0,49573. E eu vou encontrar 0,00427. Então quer dizer que essa daqui vai ser a probabilidade de ter uma venda acima de R$700. Aproximadamente 0,42%. Então é muito baixinha, né, a possibilidade disso daí acontecer. Tudo bem? Tá? Bom, então a gente vai encerrando por aqui. Eu tenho mais alguns exercícios que ao longo dos dias vou postando para vocês aí. Obrigado, abraço a todos, tá? Tchau, tchau.